E hoje nós vamos receber um casal muito especial, Natanael e Jussara. Se já não é fácil relação a dois, imagina trabalhar, né, com o nosso sócio e à noite estarmos com o nosso sócio de novo. Não é fácil o relacionamento a dois, não é fácil. E ainda por cima, ainda tem que fazer a empresa crescer, ainda tem que fazer a empresa dar lucro, ainda tem que cuidar da família, tem que cuidar de tudo, né? Tudo que está ao redor dessa coisa que a gente chama de vida e tem que dar certo, porque não tem ensaio, não tem ensaio. A vida é aquilo que vai acontecendo enquanto a gente faz planos. Nós vamos entender um pouco mais da história deles. Eles trabalham, né, como na área de alimentos, que já não é uma área tão simples, né, para se trabalhar, é uma área que a gente tem que cuidar muito bem quem a gente traz para a nossa empresa. É um prazer. Antes de mais nada, muito obrigado, né, por vocês estarem aqui, cedendo o tempo de vocês para que a gente possa ensinar coisas e inspirar outros empresários. Essa é uma live que a gente quer muito que os empresários que estão aqui presentes saiam daqui com conteúdo para colocar em prática mesmo nas suas empresas. A gente está contando com vocês para descobrir qual é o segredo para dar certo como casal e dar certo como sócio também e ainda fazer a empresa lucrar. Então, a gente está aqui para saber o segredo e vocês podem contar que vai deixar de ser segredo nessa live. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carmen. Então, desde o início, assim, a gente sempre persistiu em tentar organizar a loja, né? Só que a gente nunca teve um norte de como começar, de onde começar essa organização. A parte Vocês têm uma financeira. franquia, né? Isso, uma loja de uma unidade de franquia. Uma unidade de franquia, legal. E diga uma coisa, antes, né? Antes, no caso de vocês serem a franquia, como foi essa ideia de ser empresário? Vocês já tinham tido outros negócios? Vocês já foram empregados? Vocês já pirraçaram? Como que é um pouco a história de vocês antes de ser empresário? Eu já fui empregada e antes da loja eu estava como funcionária pública. Uau! Todo mundo sonha em prestar concurso tal, e você estava lá e desistiu? Não 100%. Eu pedi um afastamento do cargo para alinhar um pouco mais as coisas aqui na loja, me dedicar mais, porque eu também gosto do cargo que eu tenho como funcionária pública. Porém, eu tenho que deixar a loja andando sozinha para eu poder trabalhar lá também. Mas eu acho que você vai ter mais liberdade como empresária. Também. Sim, mas por enquanto, assim, meu objetivo é alinhar a loja, porque é mais por amor à minha função pública do que por dinheiro ou por outras coisas. Entendi, coisa rara, hein? Olha só, defendendo aí os funcionários públicos, que bacana, coisa rara realmente a gente vê uma declaração dessa, né? Muito legal. E você, Natanael, você já teve outras empresas, outros negócios? Como é que foi isso? Também não, eu sempre tive sonho de ter uma empresa, só que o meu foco até então era na área de tecnologia, tanto que eu sou formado na área. E quando a franquia, eu tive a oportunidade de ter a franquia, foi algo assim inesperado, mas como eu sempre gostei de contas, cálculos e desafio, eu peguei e acabei aceitando a proposta que eu tive na época e virei dono da empresa. E até antes eu só era empregado. Nunca tive problema com meus patrões, sempre fui um excelente empregado. Então, assim, eu acho que esse é um dos motivos, né? Como o pessoal costuma dizer, quando o empregado é bom demais, ele acaba se tornando um empreendedor. Eu acho que foi o que aconteceu comigo. E tá tudo bem. Mas você sabe qual é o principal erro que eu vejo? Quando é assim, a gente é empregado e a gente faz tudo como se a empresa fosse nossa. E realmente a gente acaba virando empresário. Isso é o que eu escuto, né? De quase todo mundo que eu entrevisto aqui na nossa live. Os empregados eram muito bons e se tornaram empresários. É que quando a gente se torna empresário, a gente acha que todo mundo é igual a gente. Sim. É
Aconteceu isso com vocês também? Porque a maioria a gente acha assim que a gente vai contratar e que a pessoa vai levar a empresa do jeito que a gente levava a empresa onde a gente trabalhava, né? Então, esse é um dos principais pontos que eu vejo muitas vezes os empresários quebrarem a cara, né? Porque contrato e não é nada daquilo. Vocês passaram por essa experiência também? Alguém aqui na live já passou por essa experiência? Comenta com a gente aqui no chat se alguém já teve essa experiência. Como é que foi para vocês? Nós passamos, e porque, assim, eu fui empregado de uma empresa, de uma indústria, que eu dava garra, né, para a indústria sempre estar positivo, eu era na parte de assistente administrativa, sempre acompanhava cálculo de custo, então a gente agarrava realmente o serviço. E quando eu virei dono, eu achei que era fácil encontrar pessoas assim, porque para mim eu não era raridade. Eu achava que existia mais pessoas assim com facilidade. E aí, quando a gente tem a empresa, a gente acaba quebrando a cara, né? E a parte financeira eu me dei bem, só que a parte de pessoas eu não sabia de onde começar, entende? E eu encontrava muita dificuldade nisso. Nossa, como é que faz seleção? Eu aplicava uma prova, beleza, mas nem era uma prova prática do que realmente acontecia na empresa. Era só para ver se a pessoa era boa de conta. Mais nada, mas não tinha o dia a dia da empresa naquela prova ali. Então. Mas, Natanael, quando a gente compra uma franquia, a gente sempre acha que a franquia vai trazer tudo pronto, né? E vai ensinar a gente a ser empresário, vai ensinar não, a nossa gente... traz só a coxinha pronta. Não tinha nada desse suporte na franquia de vocês? Eu falo isso porque tem muita gente que fala assim, não, Carmen, eu não preciso estudar nada para me tornar um empresário, porque eu vou comprar uma franquia. E tem aquela ideia de que a franquia vai trazer tudo pronto. E eu sei que a tua franquia é famosa, né? Porque eu pesquisei na internet e eu vi quantas lojas tem. Uau, no estado de São Paulo tem muitas lojas, mas eles não conseguiram estruturar vocês nessa área, então. Não, eles não passam esse tipo de estrutura de como a gente consegue uma equipe que gere lucro e funcione sem a gente, né? Inclusive, a primeira proposta era que a gente trabalhasse na empresa, né? E para entender como é que funciona a parte do salgado, a parte das coisas da franquia, para depois a gente conseguir contratar pessoas. Porém, a hora que começou a parte do contratação, aí foi uma decepção atrás da outra, a gente já estava até desistindo, estava pensando em começar a trabalhar só nós dois, porque não conseguia encontrar uma equipe que funcionasse sem a dependência da gente, tudo ficava perguntando. E qualquer coisa que ia fazer, nossa, mas isso aqui está dando errado, mas isso aqui está com problema, apareceu tal conta aqui, o que eu faço? Então, assim, tudo dependia da gente, né? E eles não conseguiam resolver as coisas para a gente. E era uma grande dificuldade. Mas aí, Natanael, deixa eu colocar uma lente de aumento nisso que você está falando, né? Porque é super importante isso que você está trazendo. Olha a ideia da franquia, que você tinha que conhecer o operacional e que isso ia ser suficiente para que você contratasse pessoas. Então, a franquia queria, né, dentro dessa ideia, que vocês estivessem ali entregando salgado, entregando churros, entregando as coisas, fazendo, porque quem faz sabe contratar. E são coisas completamente diferentes. Na verdade, quem faz saberia ensinar, né? Contratar não é contratar é outra coisa. Qualquer pessoa que entrasse, nós conseguiríamos ensinar a trabalhar. Mas o problema é que entravam qualquer pessoa. Exatamente. Então, qualquer pessoa chegava aqui na porta, pedia serviço, a gente colocava para dentro. Quer trabalhar, né? Vai estar certo. Mas e aí, você chegou a ter problemas aí com os empregados, quando vocês começaram a contratar? O que acontecia? Há quanto tempo já que vocês estão com a franquia? Vai fazer 4 anos. Uau, um bom tempo? É, bastante tempo. E aí, como é que foi? As primeiras contratações foram 2 meninas para a cozinha. Nós tivemos problemas Era o primeiro emprego das duas, teve que ensinar tudo do zero, e uma ficou 1 ano, a outra ficou até um pouco mais de tempo, e a que ficou mais tempo
a gente ficou amigo dela e aí começou a confundir a situação. Aí, e a hora que a gente estava tentando sair do operacional, acho que a pessoa não estava aceitando muito bem. Ela não estava aceitando, ela não aceitava a gente sair do operacional e ela ficar. E aí É verdade. Isso é uma das coisas bastante comum de acontecer, né, dentro da relação patrão-empregado. Muitas vezes eu já vi empresários que usam uniforme, né? Nós quando a gente Ah, então tá. Então tá explicado. Tá explicado, então. O tempo todo. Que bonito. Até para sair de casa. Tá explicado. E aí, deixa eu perguntar uma coisa. Alguém já tratou vocês assim de qualquer jeito, porque vocês estavam de uniforme lá, tipo algum cliente, alguma coisa? Sim, a gente até fingia que não era o dono da empresa. Eu lembro uma vez que eu estava, lógico, né, de uniforme no meu escritório há mais de 20 anos. Naquela época vendiam um tal de... Como é que era lá, Heloísa, que ela também usava uniforme? Naquela época vendia um negócio tipo férias que você comprava e podia passar férias compartilhadas. E entrou no meu escritório um cara assim que para mim era um velho, né? Hoje eu vejo que ele tem a minha idade, mas naquela época eu achava que ele era um velho. E assim, chegando cigarro e com uma maleta enorme. E aí ele pegou, e eu estava trabalhando na recepção, porque eu gostava de trabalhar na recepção, porque eu gostava de ficar vendo o movimento da rua, né? Ele chegou e botou a maleta dele em cima dos meus papéis. Eu estava trabalhando, ele botou em cima e falou assim: "O dono está". E eu olhei assim: está. Daí ele falou assim: "Chame ele para mim então, por favor". Bom, primeiro que não é ele. Segundo, né, que você está falando com a dona. Você pode tirar sua maleta de cima da minha mesa? E aí o cara mudou de voz, o cara não sabia onde pôr a cara, o cara ficou todo perdido assim, né? E assim, não, desculpa, não sei o quê. E depois disso ele ainda queria me vender férias, né? E aí eu que estava lá me matando de trabalhar nessa época, imagina que eu ia dar corda para ele. Eu falava, não, eu não faço férias no Brasil. Nunca tinha viajado. O passaporte ia vencer e eu nunca tinha usado. Não viajava para nada, trabalhava que nem uma maluca, usava uniforme. E aí, só para não dar o braço a torcer, tudo que ele falava, eu falava assim, não, lá eu já tenho casa lá, tenho apartamento. Ah, mas e tal lugar? Não, tal lugar eu não gosto. E aí, o cara pegou e foi... Não, mas eu não podia dar o braço a torcer, entendeu? Depois o cara ter botado a maleta dele em cima das minhas coisas, fiquei com tanta raiva. E, assim, uma discriminação muito grande, né? Pelo fato também de eu ser mulher, né? Aquela coisa assim, o dono tá aí. Isso tem muito, muito tempo, né? Mas isso acontece muitas vezes quando a gente usa uniforme, porque não deveria acontecer, mas o uniforme, ele uniformiza. E ele faz com que todas as pessoas tenham o mesmo padrão, são todas uniformes, elas estão uniformizadas. E aí, até você contrata pessoas para trabalhar e tá tudo bem, porque você tá junto com elas. Elas são seus colegas de trabalho. E tá tudo bem. Mas, de repente, elas descobrem que você é o dono, que se você quiser sair mais cedo, você sai. Se você não quiser ir trabalhar, você não vai. Que se você, sabe, você é o dono, que ela não vai usar celular, mas que você usa o seu celular. E aí, aquela amizade, aquela uniformização se perde. Se perde. E deve ter sido isso que aconteceu com vocês. Ela era muito amiga, muito legal, até ela se dar conta de que vocês não eram colegas de trabalho dela. Sim. Por isso que eu falo muito da gente tomar muito cuidado, tanto de usar uniforme, quanto, assim, até que ponto é amizade com eles. Porque eles têm a vida deles. E se eles precisarem um dia sair da tua empresa por qualquer motivo, eles vão sair. Eles não vão ficar com você porque eles têm dó de vocês, ou porque não, é minha irmã, é meu irmão de coração. Não, eles não vão fazer isso. Eles vão sair. Até vocês saíram. Uhum. E assim, inclusive, as pessoas que a gente comentou agora, elas são quem começou junto comigo. Eu comecei junto com elas ali, batalhando na empresa, eu nas entregas, elas na parte do salgado junto, depois de eu ter ensinado. Então, hora que a gente começou a
a querer separar um pouco as coisas e ficar mais no administrativo e menos no operacional, estava tendo essa dificuldade. A pessoa não aceitava, aí mexia demais no celular, aí a gente queria que não mexesse, mas nunca dava certo. Ficamos mais de um ano tentando tirar esse bendito celular e nada resolvia, só depois do curso da Carmen que deu certo. Só que aí o gato gordo saiu, não teve jeito. Legal, mas vamos ensinar para as pessoas então, vamos ensinar como é que você fez daí para tirar o celular. Pessoal que permaneçam na live, que hoje vocês vão aprender muita coisa. Ó, já vimos que a gente vai aprender como é que faz para tirar o celular da equipe. Vamos aprender sobre os gatos gordos que ficam sentados no sofá, arranhando todo o sofá. E aí você vai tirar eles, eles fazem... E eles não deixam você nem chegar perto deles, é ou não é? É ou não é? Hoje a gente vai falar assim. sobre isso. Muito legal. E que momento que vocês me conheceram? Como é que foi? Quem conheceu foi eu. Eu estava no Instagram da loja e passou um... Como é que fala? Um anúncio. Um anúncio, um patrocinado. E você falando, você quer tirar férias? Você tem empresa, não tira férias há quanto tempo? O seu funcionário tira férias. Aí eu pensei comigo sozinha. Eu, quando tiro férias do meu serviço na prefeitura, eu tô aqui. Doeu, né? Eu estava até de férias da prefeitura na época. Aí eu vi aqui, aí eu fiquei olhando, aí eu segui pelo perfil da empresa. Aí eu mostrei pro Nathanael, falei, olha aqui, né? Que legal, né? Ela tá passando de dicas. Aí Nathanael, você é doida? Pelo perfil da empresa, os funcionários olham, eles vão saber as coisas que ela fala. Peraí, tem que seguir no nosso. Aí passei a seguir pelo meu particular. Aí eu logo lançou uma turma, mas a primeira turma a gente não escreveu, não. Continuei acompanhando. É mesmo? E me conta, o que te levou a não se inscrever quando tinha oportunidade? É porque foi bem em cima, assim, eu acho que com coisa de 15 dias foi a primeira turma. Teve uma semana de lives, mas não deu para acompanhar, a gente não tinha tempo de acompanhar. E não dava tempo, tinha que trabalhar. Não deu para acompanhar, então eu não vi muita coisa, não deu para ter bastante informações. E eu e Nathanael, a gente é bem seguro, assim, para investir em alguma coisa, a gente quer ter certeza que vai ter um resultado. A gente não investe. Aí... E o que te levou a ter essa certeza, então? Aí eu continuei acompanhando. Estou aqui fazendo pesquisa. Na verdade, eu estou fazendo pesquisa, né? Fazendo pesquisa, porque eu quero saber o que leva tanto uma pessoa a ver a oportunidade, porque as inscrições não ficam abertas o tempo todo. Você sabe que quando começa a turma, eu fico com vocês um tempão, e depois é que a gente faz outra turma, tal, né? Então, não é na hora que a pessoa quer se inscrever, é quando as inscrições estão abertas. E aí estava aberto. Então, eu fico sempre curiosa. O que é que fez com que você deixasse passar? Você já me contou. E aí, o que fez com que você tomasse a decisão de sim se inscrever, já que vocês são tão seguros assim? Eu continuei acompanhando o perfil, aí apareceram os stories, alguns trechos de lives, alguns trechos de aula, às vezes era postado, e eu prestando atenção em tudo. E alguns casos, você dava um exemplo, parecia que estava vindo aqui na minha empresa, eu olhar para pegar o exemplo para colocar lá. Aí eu falei, mas tá interessante, né? Aí abriu outra semana de lives, onde tinha lives 5 para meio-dia e às 8 da noite. Aí nessa semana eu e o Nathanael nos esforçamos. Eu estava de férias de novo, minto. Estava até de um atestado no emprego, porque eu tive um problema psicológico lá. E aí eu vim aqui para a loja e eu e o Nathanael assistimos 5 para meio-dia, um horário mais tranquilo. E à noite a gente se esforçava e assistia nos pedaços. Eu consegui assistir um pouco mais e ele assistia nos pedaços e falou, não, a gente vai ter que comprar esse curso para entender direito o que essa mulher está falando aí, porque tá interessante, mas não consegue ver direito. Aí nós compramos o curso para poder conseguir ter mais acesso às informações que a gente tinha nas lives, o conhecimento, para a gente conseguir desenvolver melhor. E aí, quando vocês começaram o programa, né? O que vocês foram implementando? Vamos ensinar para as pessoas que estão aqui na live
Eu não tenho ciúmes de nada, eu de verdade faço lives para despertar, né, os donos de empresa de que tem uma outra forma de viver, sem ser o melhor empregado da sua empresa, sem chegar de madrugada, sair de noite, que sim, você tem uma família, tem coisas acontecendo na tua vida, e você precisa desse tempo até mesmo para ter cabeça para cuidar da tua empresa. Mas tem muito empresário que ainda fica no caixa, tem muito empresário que acha que só vai funcionar as coisas se ele estiver lá dentro, ou então tem empresários que tiveram, assim, experiências ruins, né, de contratação. E aí tem medo de contratar de novo. Tem empresários que já foram roubados, né, e aí fala, eu vou contratar de novo, não vai dar certo, e eu prefiro eu mesmo ficar aqui. Essa foi uma frase, inclusive, que vocês usaram, né? Chegou uma hora que vocês preferiam vocês mesmos fazer. Nós tivemos problemas com funcionário, nós fomos roubados, nós fomos processados. Tudo isso, eu falei sem saber. É porque isso é o que acontece mesmo, né? E com tão pouco tempo, vocês receberam um processo na justiça? O que havia acontecido? Sim. Era um amigo. Contratamos um amigo para... Quando começamos a contratar para as entregas, aí contratamos um amigo e de início nós explicamos que o método da nossa empresa, ele já tinha trabalhado com o antigo dono, que a gente trabalhava diferente, e como ele tinha vindo de um emprego recente, com pouco tempo de registro, ele falou, não, deixa eu trabalhar até o final do mês sem registro para ver se eu me adapto. Aí o final do mês chegou, ele não se adaptou e processou a gente por estar sem registro. Acontece. O amigo. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Eu também me lembro uma vez que eu contratei uma das minhas super amigas, assim, a gente saía junto, né? Eu falei, nossa, vai ser super legal, ela tem bastante experiência, tal. Mas uma coisa é sair com a pessoa, ir para balada, tal. Outra coisa é trabalhar todo dia com a pessoa e dar ordens para a pessoa. Eu sei que nunca mais a gente continuou sendo amiga. A gente até se fala, assim, tipo, uma vez a cada tantos anos, um feliz aniversário no Facebook, mas isso é o máximo que a gente conversa. É muito complicado quando a gente mistura. Eu sempre falo que essa é uma das grandes armadilhas, que é quando a gente contrata amigos, parentes, indicados. E aí, quando veio o curso, a gente foi revendo tudo que a gente tinha passado. Reveu essa parte do amigo, a parte dos gatos gordos no sofá, fomos vendo onde a gente já tinha errado e onde a gente podia errar para frente ainda, né? Aí foi onde a gente começou a ter as dúvidas, fazer as perguntas para você também. E muitas dúvidas que o pessoal fazia, foi dúvidas que veio depois para a gente também aqui. Então, assim, foi sempre um ajudando o outro no curso. E a gente mudou totalmente, desde da parte da minha contratação hoje, minha provinha que tinha 5 perguntinhas ali só de matemática, hoje tem umas 8, mais ou menos, e não envolve as 5 de matemática, envolve raciocínio lógico, que a pessoa tem que ter no atendimento do balcão, a presteza que ela tem que ter na hora de fazer os cálculos na cozinha de sabores, alguma coisa assim, né? Raciocínio, se der algum problema, como que ela deve agir. Então, a gente implementou isso desde na contratação com algumas perguntinhas. A gente avalia pela prova e também faz uma avaliação totalmente diferente do que a gente usava antes na parte da entrevista pessoal. Perdia muito tempo. A gente fazia entrevista individual com todo mundo. Tinha gente que a gente marcava a entrevista, vem 8 horas da manhã, os palhaços vinham. E a pessoa não aparecia. Nossa Senhora, queria morrer quando isso acontecia. Então, assim, a gente já aprendeu que desse jeito não é o jeito certo. Tem outros jeitos mais fácil, rápido, de se conseguir um resultado. A pessoa vir realmente porque ela quer estar ali apoiando a empresa, não só porque ela quer um salário, né? E a maioria dos currículos que aparecem na porta querendo apenas o salário. A hora que você pede para a pessoa fazer alguma coisa diferente, a pessoa já se recusa. E se eu tivesse contratado aquela pessoa, como já aconteceu em outras contratações antes do curso, a hora que você pede para fazer alguma coisa diferente ali, você contrata o cara para entrega.
Você fala para ele, ó, só que você tem que atender. Não, mas eu não atendo. Mas, cara, você não tem o tempo todo na rua para você trabalhar. Eu contratei você também para atender. Não, mas eu achei que era só para entregar, então não quero. Acontecia. E se tinha que ajudar a menina na cozinha no final da noite a limpar um chão? Nossa, aí ele queria morrer. Queria morrer. Então, graças a Deus, a gente conseguiu que essas pessoas saíssem conforme foi passando o tempo. Conforme foi sendo aplicado, elas foram saindo. E hoje, com as contratações que a gente tem, o pessoal realmente é uma equipe. É um ajudando o outro, não pensa só no serviço individual. Legal. Vamos ver aqui com o pessoal. Pessoal, levanta seu dedo, né? Anota aí quem é que já marcou entrevista e o cara não apareceu. Quem já marcou entrevista 2 vezes e o cara não apareceu? Quem já marcou 3 vezes? Gente, isso é muito comum. Raiva. Porque a gente acha que as pessoas que mandam currículo, que elas querem trabalhar. Eu me lembro, nossa, eu ligando e a pessoa falando assim, então, mas é que é Copa do Mundo agora, não é melhor, me liga depois, né? Liga depois. Ou então a pessoa fala assim, nossa, pensei que eu estou recebendo seguro-desemprego, falta só 2 parcelas, daqui 2 parcelas você me liga, oi, né? Então, assim, gente, eu nem sei dizer quantas vezes que eu agendava entrevista e a pessoa não aparecia, a pessoa não estava nem aí. Então, isso é comum. É por isso que a gente tem a nossa metodologia para só chamar quem realmente está interessado, né? E aí é bacana que você vai poder estar ensinando para o pessoal que está aqui na live como é que você faz para separar as pessoas interessadas das não interessadas. Você recebe 100 currículos, imagina chamar 100 pessoas. É impossível, né? E aí, como é que você faz para separar? Olha lá a Suzana contando, só um instantinho, Suzana de Tocantins, né? Eu já liguei e desligaram o telefone na minha cara quando eu falei que era sobre o currículo. Com certeza, Suzana foi a mãe que entregou. Não é? Às vezes tem muito disso, né? A mãe entrega o currículo e a pessoa não quer trabalhar, mas a mãe insiste em entregar o currículo. Com certeza, Suzana, era a mãe que te entrega o currículo. Nós recebemos aqui essa semana que a Nora estava perguntando serviço para a sogra. Aí já é uma ajuda social, né? Não, acho que não era, ela mais tranquilo, não chegou e a sogra também não compareceu. Acho que não era, não. Então, a Nora estava tentando chamar, essa ia ser uma ajuda social, porque a Nora já não estava mais dando conta da sogra dentro de casa. Brincadeiras à parte, como é que a gente faz para separar? Vamos ensinar esse pessoal como é que a gente faz? Como é que vocês fizeram? Hoje eu cato os números que tem lá no currículo, que eles me mandam, nem olho quem que é, se é branco, preto, onde mora, se é azul, amarelo, o que tem no currículo, nem olho. Primeiro eu quero saber, porque assim, as vagas que a gente tem aqui hoje, não precisa ser aqueles profissionais que já têm experiência há muito tempo, tal. Então a gente ensina aqui, né, a trabalhar. E se fosse alguma que precisasse de alguma vaga específica, tipo, precisa de um analista de alguma coisa, eu ia ver se ele se encaixa, né, se o currículo tem o analista ali, e não ia olhar mais nada, só aquilo. E hoje a gente pega o número da pessoa, manda uma mensagem pelo WhatsApp para a pessoa fazer uma atividade. Aí, a hora que ela faz aquela atividade, ela prova que ela realmente está interessada no serviço. O que vocês pedem de atividade? Uma coisa simples, que é o vídeo, né? Que o curso... Gravar o vídeo? Gravar o vídeo. Se apresentando e falando o que ele agregaria na nossa empresa. E aí, ali em cima dos vídeos, a gente também faz uma análise, mas todo mundo que manda o vídeo, aí a gente chama já tudo de uma vez, para fazer uma reunião em grupo ali para aplicar a prova e depois a gente verifica se a pessoa se deu bem na prova ou não. As que se deu bem, se tiver muita gente, a gente chama outro dia para fazer a entrevista pessoal, né? Se tiver pouca gente, a gente acaba chamando no mesmo dia. Tipo, a gente chamou dessa última vez em torno de 40 currículos, mais ou menos, a gente mandou a solicitação do vídeo. Apenas 8 responderam
Dessas 8 que a gente chamou... 4 compareceram para a prova. Aí a gente aproveitou e fez a entrevista com eles, né? Porque só 4 dá para fazer. Se fosse os 8 aparecendo aqui, a gente não ia ter tempo para fazer tudo no mesmo dia. Ia pedir para voltar o outro dia para a gente fazer uma entrevista com quem se desse melhor nas provas. Então, ali já tem uma seleção, já filtrou muito. Foi o momento do estratégico também. Como aqui trabalha sábados, domingos e feriados, a prova é no sábado de manhã. E o primeiro dia da integração é no domingo. Tá certo, tá certo. Aconteceu com... Nós abrimos uma vaga recente, né? Foi essa última seleção. E selecionamos um rapaz. E o primeiro dia da integração, eu falei, não, é para você conhecer a nossa empresa, para eu te apresentar como é que funciona. Marquei o domingo, no meio do expediente, durante o expediente de funcionamento. Não entrou junto com os outros, também para não sair juntos também. E fui mostrando. Ele já, no telefone, ele já falou, mas no domingo, às 6 da tarde? Aí eu falei, você não pode? Aí ele falou, não, eu vou tentar ir. Eu falei, tá bom, eu te aguardo. Apareceu. Aí ele ficou aqui, aí o pessoal, a equipe estava toda presente. Ele conversou com todo mundo, interagiu, mostramos um pouco como é que funcionava a empresa, apresentei os ambientes, mostrei um pouco o nosso atendimento. Eu falei, vou te mostrar bastante hoje, mas não é que você vai aprender tudo de uma vez, né? Estou te apresentando mais ou menos como é que é o serviço. Aí chegou na hora, assim, vamos ver, né, que a gente chamou ele, passou pelo escritório para ver. Ficou umas 3 horas ali, acompanhando o pessoal. Aí, agora, vamos conversar em cima, né? Eu falei, eu não vou ficar, não, eu não quero trabalhar sábado e domingo. Muito show. Então, deixa eu só colocar uma lente de aumento, né? Porque vocês estão acostumados com o método, para vocês é fácil falar do método, porque vocês aplicam e têm resultados. Mas eu vou fazer uma revisão do que vocês contaram para o pessoal que está aqui na live. Como é que a gente faz para separar o joio do trigo? Muito simples. A gente recebe os currículos e não gasta tempo abrindo esses currículos. Simplesmente a gente vai colocar uma mensagem, que pode ser até no próprio e-mail, uma mensagem automática, fulano de tal, muito obrigado pelo teu currículo, né? Encaminhe um vídeo de no mínimo 20 segundos, no máximo 1 minuto. Porque tem gente também que fala muito, então no máximo 1 minuto, se apresentando e dizendo por que você gostaria desse emprego. No número do celular tal e se apresente. E, pessoal, eles receberam 20% de vídeos das pessoas que encaminharam o currículo. Isso é muito, isso é raro. Normalmente, vocês vão receber, se preparem, 5%. É por isso que vocês têm que ter muito, muito, muito currículo. Porque com 40 currículos, olha o número que eles chegaram, 8 vídeos, somente 4 compareceu, e aí a gente tem que ficar olhando cada detalhe do processo. Vocês estão ali para analisar. Olha o que a Jussara falou. Ela já percebeu ao telefone que ele já ficou meio assim de ser domingo. Então, você vai percebendo, à medida que o tempo passa, você vai ficando cada vez, com os ouvidos mais abertos, para perceber cada um desses detalhes, que todos eles têm um significado. Cada detalhe desse é um indicador de quem é aquela pessoa, de quais são os valores daquela pessoa, de quais são os comportamentos daquela pessoa. Diga. E outro detalhe, dos quatro, a gente analisou o perfil, um já descartou de cara. Aí o outro, conversando, a gente também descartou, sobrou 2. Dos 2, um acabou tendo uma outra proposta de emprego no sábado mesmo. Sobrou 1 de 40. E esse que foi esse que não queria ir no sábado, no domingo trabalhar. Ou seja, acabou, tem que fazer de novo, aí não tem jeito. Uau, isso acontece, porque a gente não pode se render ao desespero. Estou desesperado, precisando contratar gente, tal, né? E sai correndo e contrata porque, vou ficar com esse mesmo porque eu só tenho 4. E aí, fizeram de novo? Como é que foi? Tá aberto, tá aberto. Tá, mas vocês já fecharam outras vagas, assim?
Já fizemos esse mesmo processo, fechamos a vaga. Esse é o método que nós aplicamos desde quando começamos o curso. Ah, tá. Porque senão também vai dar a sensação de que os candidatos vão ser todos reprovados e não vai sobrar ninguém. Não, nós porque temos o outro 3 dia aqui que eu na fiz a empresa. live, eu fiz a live com a Andrea, e a Andrea, que trabalha com representantes, semijoias, ela tem uma empresa com mais de 20 empregados e tem centenas de representantes no Brasil, acho que 600 representantes que eles atendem. E ela disse que ela tinha algumas vagas, assim, bastante delicadas para montagem de catálogos e semijoias e tal, e que ela ia contratar uma pessoa a mais na equipe, porque aumentou muito as vendas. Mas nesse processo, sobraram 3 candidatas e que ela não conseguia escolher, porque as 3 eram muito, muito, muito boas, e ela contratou as 3, né? Então, às vezes isso acontece, porque a gente vê também as pessoas falando, eu não encontro gente para trabalhar, não encontro gente para trabalhar. Mas é que você tem que buscar muito, é como procurar ouro, de verdade. Você tem que ter lá um monte de terra, e aí você vai peneirando, 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 até que realmente fique o ouro na tua mão. Mas me conta um processo que deu certo, senão vai dar a impressão que não dá certo. Alguém que vocês contrataram. Nós temos 3 aqui na empresa que deu certo. O primeiro processo, nós estávamos com 40 dias de curso. Ficou uma vaga em aberto, nós fizemos um processo. Era até a mesma vaga que abriu agora no período noturno. E não lembro agora quantos, mas foi muitos currículos, e no dia da prova, acho que eram mais de 12 pessoas. E apareceram 6. Aí dessas 6, ficamos entre 2, que a gente queria até criar uma vaga para poder contratar as 2, estava quase igual a André. E aí escolhemos uma, e aí na semana seguinte, um dos nossos gatos foram embora, e aí nós chamamos a outra. E até a vaga essa que contratou, ela vai sair agora por causa da gestante, ela vai ganhar bebê e ela vai sair, então a gente precisa colocar alguém no lugar dela. Mas tá aqui com a gente até hoje. Bom, aí tá bom, né? E aí a outra saiu por problemas pessoais, mas estamos esperando ela resolver porque ela vai voltar. E as regras? Vocês falaram que tinha problema com o celular, tal, que a pessoa ficava o tempo todo mexendo no celular. Mas antes, sabe uma coisa que passou despercebido, que eu queria saber? Vocês falaram do amigo que entrou na justiça contra vocês e tal. Quem ganhou, vocês ou ele? Ele, né? E ele levou quanto, esse amigo? 5 mil. Tudo, entre ele e o advogado, ficou em 5 mil. Não, contando com o meu é 6. Contando com 6 mil. O prejuízo foi de 6 mil. Isso com alguns dias de trabalho. Sim. 28. 22 trabalhado, né? Trabalhado 22, mas até a finalização, porque no final ele acabou entregando um atestado. E a gente já tinha até conversado que ia pagar o atestado, tudo, porém não estava dando certo o trabalho. Mas aí deu 28 no total. Pois é, a gente tem que tomar o máximo de cuidado mesmo com quem a gente traz para dentro da empresa. E é complicado, amigo, porque às vezes você está ali trabalhando lado a lado e está tudo bem, mas quando você resolve ser o dono, as coisas já não dão mais muito certo. E aí você estava contando também que vocês tinham muito problema com o celular e tudo mais, né? Como é que vocês fizeram para mudar essa situação? Olha lá o Jefferson rindo, gente, o Jefferson rindo dos amigos. Jefferson, né, há muito tempo atrás, quando a gente se conheceu, o Jefferson também contratava os amigos. Então, gente, estamos tudo em casa. Eu contratava os amigos, vocês, o Jefferson chegou um dia na empresa dele, os amigos só estão jogando truco. Isso ele contou na live para mim. Tem o vídeo do Jefferson contando que ele chegou lá e era tudo amigo, né? Tava tudo jogando truco. Eles não estavam esperando que ele chegasse, né? Então, gente, complicado. Tá bom, eu cheguei, a minha funcionária estava mexendo no celular com a loja fechada, em horário de funcionamento. Ai, que fofa! Que bacana! Gente boa essa, né? Gente boa, a gente tem que tomar. Mas a gente está errado de cobrar a pessoa. Nós estávamos errados de cobrar ela. Ela podia mexer no celular.
Por quê? Porque ela é a funcionária que virou amiga. Ah, entendi. Essa é aquela que virou amiga. Tá certo, tá certo. Mas Mas é assim, legal, né? a gente tentou mais de um ano. Falava assim, fulana, mexe menos no celular. Não resolvia. Aí a gente falou assim, ó, não vai mais ser permitido o celular. Você virava as costas, a pessoa estava com o celular na mão. Aí a gente já não estava mais aguentando a situação, aí já estava vendo o seu curso, entrou no curso, aí fomos estudando o jeito que fazia. Aí nós falamos assim, vai ter que comprar um armário, vai ter que gastar esse dinheiro. Aí você ainda falou assim, não é gasto, é investimento. Aí eu falei, então tá, vamos investir esse dinheiro. Aí nós investimos o dinheiro. Criamos a política da forma correta, sentamos, conversamos, que era para benefício do empregado, não é só da empresa. Só que a pessoa também não aceitava isso, porque ela tinha noção que a gente queria realmente que ela parasse, porque estava atrapalhando o serviço. Era amiga, né? Então ela sabia que era isso. Mas, mesmo assim, a gente pisamos firme, fomos lá, aplicamos as advertências, porque teve que dar advertência por celular, porque ela não colocava no armário, e quando colocava, virava as costas, ela pegava. Aí começamos a aplicar advertência, a princípio veio na cabeça dela, eu acho que estão querendo me mandar embora. Aí a gente sentou, falou que não era para mandar embora, mas era uma regra da empresa, e que ela não estava obedecendo o que a gente tinha imposto, né? As políticas e as normas da empresa, que ela deveria obedecer, porque os outros que estavam entrando também seguiriam a mesma norma, e se visse ela mexendo, eles também iriam querer mexer, e aí ninguém iria fazer o serviço que precisava ser feito, os clientes não seriam atendidos, tinha cliente que chegava no balcão e a pessoa estava mexendo no celular próprio, e o cliente sente, né, que tipo assim, pô, tá dando mais interesse com o celular do que em atender eu aqui na frente da loja que estou querendo comprar. Aí tinha cliente que virava as costas e nunca mais voltava, isso é óbvio, a gente via, era nítido. Então a gente colocou tudo isso na cabeça dela, tal, até que ela parou, contrariada, mas parou. Só deu certo depois de muita insistência política, advertência, porque senão ela ia continuar. E depois de um tempo, quando a gente começou a se desligar mais da loja e ficar mais no administrativo, menos no operacional, ela começou a não aceitar. Ela queria que a Jussara tivesse aqui o tempo todo, não saísse daqui para resolver os assuntos nossos particular ou da empresa. Queria que a gente ficasse aqui com ela na empresa. Eu tinha que estar aqui para abrir a loja com ela, ajudar ela a fazer o serviço dela. E se acontecia alguma coisa, ela ligava para o Natanael, que não estava aqui. Aham. Tipo assim, você era colega de trabalho dela e tinha que estar ali junto com ela. Deixa eu só dar um toque aqui para a Sandra, que ela está dizendo que ela recolhia o celular, né? E às vezes a pessoa tinha outro para usar escondido. Gente, cuidado com isso. Vocês não podem tocar no celular que é de outra pessoa. Eu já vi casos de pessoas que jogam tudo dentro de uma caixa, manda ficar na gaveta, coisas assim. Vocês não podem tocar. Isso pode trazer problemas bastante sérios para vocês depois. O correto é ter o armário e a pessoa coloca o celular no armário e ela mesma tem a chave. E vocês têm o poder de dirigir a empresa de vocês. Simples assim. A partir de hoje, ninguém mais usa o celular na empresa. E lembrem-se, não é simplesmente usar, é usar e portar. Porque às vezes a pessoa deixa no bolso, aí você vai falar com ela, ela fala assim, não, tô só vendo a hora. Ela não tá vendo a hora, né? Ela tá vendo o que ela quiser. A verdade é essa. Mas então a gente tem que deixar bem claro nas regras, que fica dentro do armário, que se alguém quiser telefonar na empresa porque está com problema em casa, está com filho doente, alguma coisa, liga na empresa, lógico. E a empresa vai avisar a pessoa e tá tudo bem, não tem problema. Ela deixava o celular carregando e mexia do nada, assim. Esse ia ser o próximo item que eu queria lembrar das pessoas de colocarem na regra. É o celular carregando, que você não pode realmente, né, deixar o celular, tem que escrever lá na regra. Porque daí a pessoa fala assim, não, mas eu tô só carregando. Não tá também. Outra coisa que é complicado é assim,
não existe só celular, tem celular de pulso, tem de pulseira, tem de um monte de coisas, né? E quando a gente coloca a regra do celular, todo mundo assina, todo mundo está ciente. Como que você fez para implementar a política? Todo mundo assinou? Como é que foi? Todos teve que assinar, e eu fiz até uma folha individual para cada um e coloquei na ficha dele de empregado, né? Que ele estava ciente, assinou e entreguei uma cópia para ele também, caso ele tivesse dúvida, quisesse ler mais tarde. E aí eles fizeram assim, né? Eu pedi, eles fizeram, assinou, leu, fiz a reunião com todo mundo também, nessa política do celular, depois veio outras políticas também, mas a que era a principal mesmo, que prejudicava a empresa, era do celular. Porque, inclusive, o que acontecia muito? A loja ficava suja, e quem que limpava? Os donos. E não tinha tempo? Você acha que não tinha tempo? Tinha, mas mexia no celular, entendeu? Isso prejudicava bastante. E, inclusive, a minha irmã está na live hoje, ela está falando que depois do curso a chavinha minha mudou bastante. Eu acho que é por conta de que antes eu ficava muito preso na loja e não tinha tempo nem para minha família, que eles são de outra cidade, não é daqui. Eu não tinha tempo para viajar, para ver minha mãe, para ver meu pai. Inclusive, em umas lives da nossa aula, cheguei a comentar quando meu pai morreu, né? E assim, às vezes, se eu tivesse visto e me inscrevido no curso da Carmen, no primeiro, eu tinha aproveitado mais o meu pai. Então, assim, foi algo que a gente sentiu depois, né? Já não tinha mais volta, aconteceu. E o que acontecia bastante era isso, a gente tinha que ficar fazendo coisas que não era realmente nossa função é administrar, nós investimos na empresa, nós tem que colher o fruto dela, não só ficar trabalhando. E a gente não tinha esse retorno, a gente tinha que ficar limpando loja, a gente vinha de domingo de manhã, limpava, desencardia chão, desencardia móveis, e eles mexendo no celular em horário de expediente. E aí, depois do curso, a gente entendeu que isso a gente não deveria fazer, mas de vez em quando, por costume, a gente acaba se pegando querendo fazer. Aí, como a gente sempre está junto, um fica policiando o outro, fala, ó, pede para eles. Não é para você fazer, pede para eles. Então, a gente vai se policiando, mas a vontade, eu acho que da gente que é proativo, empresário, é chegar e fazer, mas está errado, a gente não pode chegar e fazer. A gente tem que ensinar eles a fazer se eles não tiverem competência. Se eles tiverem competência, tem que pedir para eles. Mesmo porque cada um tem o seu papel. Quando chega o dia do pagamento, é o seu papel ir lá e pagar. Chega o dia de pagar o INSS, é teu papel ir lá e pagar. Depositar o fundo de garantia é teu papel ir lá e depositar. Cada um tem o seu papel. E quando alguém entra na justiça, sendo amigo ou não amigo, é o dono da empresa que está ali sofrendo com isso. Natanael, eu me lembro muito, né, dessa aula que nós gravamos, porque de verdade eu chorei muito, porque foi muito, bem no meio do triste, curso, né? Fazia quase 2 meses, 1 mês e pouco, né? Quase 2 meses que vocês estavam no programa. E você estava na casa da tua mãe gravando, né? E você comentou que você não foi no aniversário do teu pai, que você não foi no Dia dos Pais. Nossa, e que você tinha já conseguido dar uma estruturada na empresa para poder dar suporte para tua mãe. Então, é assim, a gente sempre acha que dá para ir depois, né? A gente fala, depois eu venho, depois eu volto. Não deu para ir nesse Natal, eu vou depois no Ano Novo. Não deu para ir, eu vou depois. Eu sei na pele o que é isso. Às vezes não tem o próximo. Eu sei o que é isso. E às vezes o empresário vai deixando, né? Para depois, vai deixando para depois e é complicado mesmo isso, né? O antigo dono daqui, inclusive, ele viveu muito isso. Deve viver ainda na loja dele, né? Agora ele tem na cidade que ele mora, então ele tem um pouco mais de tempo com os filhos dele. Mas ele viveu muito também isso. Ele tinha os problemas aqui e vinha resolver e não curtia a família dele. E ele fica mais tempo na empresa do que
do que com os filhos. E ele até falava, né, quando ele vinha para cá, ele pegava e falava assim, nossa, meu filho pegou e falou, papai, toma cuidado com a pista, porque ele pegava a pista para vir para cá, onde ele era dono. Cuidado com a pista, papai, você vai de novo, não vai dormir em casa? Era triste. Aí você imagina se acontece alguma coisa com ele na pista, ele nunca mais vê os filhos e o filho também nunca mais vê ele. Acontece, tem muito empresário que acaba acontecendo isso. E não teria necessidade de ter dado a vida, né, pela empresa dessa forma. Tem outros modos da gente se dedicar por ela. Uhum. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas os empregados também têm família. Tem, só que eles têm férias, eles têm descanso durante a semana, eles têm horário para sair da empresa e eles estão empregados neste momento da vida deles. Eu também já fui empregada durante muito tempo antes de me tornar empresária. Pode ser que essas pessoas que nesse momento estão empregados resolvam fazer outra coisa, resolvam montar sua empresa, prestar um concurso público ou empreender em alguma coisa e tá tudo bem. E tá tudo bem. Eles estão como empregados neste momento. Você está olhando uma faixa da vida deles e não a vida todinha. Agora, os empresários que eu conheço, pessoal, há quanto tempo vocês não tiram férias? Escrevam para mim aqui no chat. Há quanto tempo você que é dono de empresa não tira férias? De verdade. Férias, não estou falando entre o Natal e o Ano Novo. Estou falando férias de verdade. Não é férias no carnaval. É férias. Tirar férias sem que as pessoas da empresa fiquem te ligando, te importunando, coisas assim. Escrevam para mim no chat. Há quanto tempo vocês não tiram férias? Olha lá. A Sandra falou 7 anos. A Carla, 5 anos. A Liz, 12 anos. É bastante tempo, gente. É bastante tempo sem férias. É bastante tempo. Nós estamos vendo um pedaço da vida dos empregados, que é o pedaço que eles estão trabalhando com a gente. Mas olha para a vida de vocês inteirinha. Inteirinha. E veja se vocês têm férias. E muitas vezes os empregados também, entre um emprego e outro, ainda está em casa, recebendo seguro-desemprego, depois vai arrumar outro emprego. Agora, a vida do empresário, ela é diretão, gente. Muitas pessoas perguntando como faz para se inscrever, né, no programa. Nós vamos fazer o GPS do empresário online e gratuito. Você pode se inscrever. Quem está no YouTube, é só clicar lá no início da bio do YouTube. Lá no começo tem uma placa, tem o símbolo do Instagram, do Facebook, e tem um que é o GPS do empresário. Clica lá, se inscreve, online gratuito. E tem várias aulas gratuitas, mas assistam, não façam que nem o Natanael, que se inscreveu e não assistiu, né? É para se inscrever e assistir as aulas. E o pessoal que está no Instagram, mesma coisa. É só clicar lá no início do Instagram, GPS do empresário, também vocês se inscrevem online gratuito. Então, a gente pode ver aqui há quanto tempo, ó, pessoal, a Aline, 10 anos, a Najara, 5 anos. Ah, não, ela disse assim, 5 dias. Ela só consegue tirar 5 dias no ano. A Liz, desde que ela abriu a empresa. A Maria, há 8 anos. A loja faz uns 15 anos. Então, é assim, é complicado isso. Como é que a gente pode ser responsável pela empresa, estar lá motivando a equipe, fazendo tudo, se, na verdade, nós somos empresidiários? A gente está preso na empresa. Carmen, a Luzinete, 38 anos. Luzinete? Trabalhando. Ah, tá. Ah, verdade. Eu não estava vendo, Luzinete. 38 anos. Opa. Aqui, Simone, 25 anos. A Luzinete, 38 anos. Mas já programada para janeiro de 2023. Minhas férias, né? Que legal. Antes era só para congresso, ia lá uma semana rapidinho e voltava. Pessoal, de verdade, a vida está passando. Quanto tempo vocês acham que os filhos de vocês vão querer ir na Disney? Daqui a pouco eles não querem que vocês vão buscar eles nem na escola, de verdade.
porque aí eles já estão namorando, aí eles já ficam com vergonha, né? O tempo está passando. Quanto tempo mais vocês acham que vocês vão ter toda essa disponibilidade física para correr, caminhar, subir montanha, descer montanha? A vida acontece agora. E tudo isso porque muitas vezes vocês têm ciúmes da empresa. Ou, às vezes, vocês estão tão atolados no operacional, que vocês não enxergam quem vocês estão trazendo para dentro da equipe de vocês. A Suzy, ela tinha 9 empregados. Teve um dia que ela ficou trancada, né, dentro do escritório. Ela tem uma fábrica de uniformes e ela estava com medo porque ela foi corrigir uma pessoa e o empregado começou a gritar com ela, o outro começou a ajudar e ela já achou que ela ia até sofrer alguma ação física mesmo. Ela ficou com medo. Esperou todo mundo embora para depois sair. E daí, com o tempo, à medida que ela foi implementando todas as regras, esse pessoal do mal odeia a regra, odeia. Eles pedem a conta, eles saem. Pede, não pede? Em vez de vocês ficarem mandando embora, né, gastando 40% de fundo de garantia, não sei o quê, não, eles vão sair. É só você pôr uma regra, é só você assumir o seu papel de diretor que eles saem. Você tem que, dirigir a empresa e eles saem. Simplesmente saíram 5 pessoas, hoje ela tem 4 pessoas e a empresa fatura igualzinho. Como é que podia ter 9 e com 4 faturar igual? E agora ela já está contratando para aumentar o faturamento dela. Mas ela tirou 5 salários que ela estava ali pagando, que não faziam nada. Eu comentei sobre isso na aula ontem, a pessoa falou assim, eu também fiquei desesperada. A Euseli, ela falou assim, eu fiquei desesperada quando as costureiras pediram a conta. Mas aí eu vi que sem elas, as outras produzem muito mais. Porque aquelas pessoas do mal estavam ali contaminando toda a empresa, né? Então, quando a gente começa a pôr as regras, a tendência é realmente que as pessoas peçam a conta, né? Aqui a Amanda, no YouTube, ela perguntou lá em cima qual é o segredo, né, de fazer dar certo a relação e sociedade. A gente não discute por coisa à toa que a gente não tem controle. A gente costuma ser realmente parceiro, tentar identificar a dificuldade um do outro e tentar se ajudar. Ela me ajuda nas minhas dificuldades, nas minhas horas difíceis, e eu ajudo ela. Isso faz parte de tudo na vida, tanto na empresa, quanto no nosso relacionamento lá fora da empresa também. É dessa forma, a gente tenta sempre um estar entendendo o outro e dar o espaço para o outro também. É isso. E vocês, às vezes, os problemas de casa na empresa, como é que fica? Jefferson também é sócio da esposa dele e ele tem mais de uma empresa. Ele está dizendo que só esse ano ele já saiu 4 vezes de férias, né? A gente fez uma live também, onde ele contou bastante da empresa dele, é bem bacana. E nós estamos apenas em agosto, ele já saiu 4 vezes de férias e mês que vem ele vai tirar mais uma semaninha, né? Mas conte uma coisa, como que é essa relação dos problemas da empresa para casa, da casa para a empresa? Porque a gente é uma pessoa única, né? Conversar dos problemas da loja em casa, a gente sempre conversa. Isso daí, falar que o empresário não leva a conversa da empresa para casa, leva sim. Só que nós não discutimos para tentar achar o problema. A gente discute para tentar achar a solução dele. Então, o problema de tudo, que as pessoas começam a discutir, discuto com a mulher porque ela é minha sócia, e acaba brigando, é porque eles não discutem a solução. Eles ficam discutindo o problema. Peraí, como é que a gente pode agir? Tem alguma forma melhor de fazer tal coisa? Agora, ficar apontando os defeitos não resolve. Então, a gente trabalha muito nisso, por isso que dá certo. A gente pensa, já aconteceu? Vamos achar uma solução, não acontecer mais. Legal. E aí une as duas cabecinhas ali,
acha uma solução, chega no outro dia, implanta a solução e vão trabalhar a bola para frente. Aconteceu, aconteceu, não tem como voltar. E assim, em parte de trazer de casa para a empresa, eu e a Natália é bem tranquila, a gente não nem briga. Mas é bem tranquilo, mas nem briga, então. Isso é importante. E vocês têm separado na empresa qual é a função de cada um? Vocês fizeram a planilha? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês separam ou na empresa de vocês todo mundo faz tudo? Todo mundo aprende parte de todas as funções. Mas no caso, vocês dois? Não. O Natanael fica com a parte administrativa e eu fico com a parte dos funcionários. Eu que fico mais junto com eles, que corrijo algum trabalho, algum serviço que tem que fazer, que oriento em alguma situação. Quem fica aqui mais tempo agora sou eu, então essa parte dos funcionários é comigo. Mas é mais responsável pelo RH. Quando eu conheci vocês... Não era. Gente, eu vou contar. Quando eu conheci vocês, não era essa divisão, né? Tinha uma história de que você ficava nervosa, que eles faziam coisa errada. Eu falava, o Natanael me desautorizava. Tinha tudo. Aí, para não dar esse problema, eu falei, o RH Pessoas é seu. A única parte que é minha é financeiro. Se alguém for falar de vale, é comigo. Agora, se for falar de qualquer outra coisa, horário, qualquer outra coisa, é com você, não tem mais a ver comigo. Eu não me intrometo mais na sua parte, você não se intromete na minha. Pronto, resolvido. Aí deu certo. Ótimas dicas, né? Para quem está em casal, realmente separar e fazer uma planilha até com as atividades que pertencem para um e as atividades que pertencem para o outro. Porque a hora de se reunir, né, para estar discutindo sobre alguma atividade, tem que ser algo bem pontual. Essa atividade é minha responsabilidade, eu quero só a sua opinião, mas quem vai decidir sou eu, né? Agora, essa é minha, eu também quero a sua opinião, mas quem vai decidir, então, tem que ter essa clareza. E falando em planilha, a Luzinete, que não sai de férias há 38 anos, está comemorando que ela fez a planilha do nosso programa, né? E eu vi essa planilha. As atividades da Luzinete davam 123 linhas. Eu falo para fazer no mínimo 120, ela mandou para a gente, dava 123 linhas. E quando ela fez a planilha, ela foi delegando. E que hoje, 80% das atividades que estavam na planilha, que era ela que fazia, e por isso ela não tirava férias, ela foi delegando para a equipe. Inclusive, antes do curso, eu estava tentando passar para a Jussara até a parte do financeiro, até para ela mexer na planilha. Eu estava ficando doida já. Aí ela estava ficando sobrecarregada. E no início, eu ficava mais por conta de tudo também. Eu ficava por parte do RH, ficava por parte financeira. Eu fiquei sobrecarregado. Aí, a hora que eu falei assim, vou tentar sair, fui colocando para ela começou a ficar sobrecarregada. Aí depois veio o curso, a gente falou, não, tem que dividir. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Você vai ficar com uma parte, eu fico com a outra, assim não pesa para ninguém. E aí agora deu certo, né? Tá sendo mais fácil dessa forma. Legal. A Cristiane, que está lá no Facebook, ela está pedindo, fala mais sobre a divisão das tarefas entre os companheiros. O pessoal quer saber, é difícil manter empresa com sociedade. Teve um que perguntou também da questão de os empregados limpar, não dá dupla função. Aí a gente para analisar. A minha empresa tem 3 funcionários. Eu vou ter que contratar mais um só para limpar. E limpar uma coisa que eles mesmos sujam. Fica meio sem sentido, né? Aí é por isso que a Carmen ajudou para a gente não ter um passivo trabalhista nessa questão de dupla função. Tem toda uma técnica de se fazer uma descrição de cargo decente, não é aquela que a gente encontra no Google aí da vida. Então, tem toda uma técnica para a gente desenvolver, para a gente ficar respaldado de qualquer ação passiva trabalhista por conta disso. Exatamente. Só é acúmulo de função quando você fica acumulando coisas para a pessoa fazer. Você mandou a faxineira embora e manda ele fazer a limpeza. Aí, acúmulo de função.
Mas quando você contrata a pessoa e você fala, meu filho, aqui você vai fazer entrega, quando não tiver entrega para fazer, você vai ajudar no balcão, quando não tiver balcão para atender, você vai ajudar a limpar, tá tudo entendido? Você entendeu? Aí você vai lá e põe isso no contrato. Todo contrato de trabalho tem lá cargo. Então, você pode pôr operador de loja e depois você pode colocar a função da pessoa. Atender os clientes, né? Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, fazer entregas num raio de 500 metros, algo assim, que a pessoa possa até sair ali pertinho e entregar. Então, você vai colocar alguns itens daquilo que a pessoa faz. E assim você está respaldado juridicamente. Mas foi combinado desde o início. A pessoa sabia o que ela ia fazer na sua empresa. E tá tudo bem, não é dupla função, não é acúmulo de função. Grandes multinacionais, cada um limpa o seu espaço. O cara é operador de máquina de uma grande multinacional. Ele tem que limpar aquele espaço onde a máquina está. Não tem nem como entrar uma faxineira ali. Não tem como entrar. A faxineira vai mexer na máquina, vai mudar toda uma programação. Então, isso é normal, isso acontece, mas é que nós temos aí uma geração que bota o dedo no nosso nariz e fala assim: eu não sou pago para isso. Mas a culpa é de quem? É dos donos de empresa. É dos donos de empresa. A culpa não é deles, a culpa é dos donos de empresa que não deixaram claro na contratação, não fizeram um documento. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Tem que deixar muito claro o que é que a pessoa vai fazer na tua empresa e documentar. E documentar. Mas diga, o pessoal quer saber da divisão de tarefas, não adianta, Natanel. Natanel, outra coisa, vocês sabem, ó, já faz 1h15 que a gente está aqui, tá? Só para vocês saberem. Eu falei para você, coloca 3 dias que dá tempo da gente falar tudo. Nós pedimos 3 dias. Vai faltar um pouquinho? Vai, mas... Não, acho que vai faltar bastante. Mas, e assim, diga uma coisa. Oi. Pode falar, desculpa. Nossa, nós pegamos assim, a parte que eu tinha um pouco mais de dificuldade, que é a parte do controle financeiro, porque é uma coisa que o Natanael desenvolveu desde o início, ele que entende as planilhas que ele fez, a estrutura que ele montou. Para mim, pegar o bonde andando estava bem complicado. E a parte do pessoal mesmo, como eu sempre estou aqui com eles, eu que venho durante o dia, é comigo que as meninas conversam, é comigo que o entregador tem que interagir, porque eu não saí 100% do operacional ainda, mas é porque tem um horário aqui que a gente não tem nem por que pagar um entregador, saiu uma entrega, 2 no máximo. Mas a gente já tem solução para trabalhar com parceiro. Mas já temos uma solução para quando viajar. Tem um parceiro que vem e faz. Mas é só para não ficar pagando para os outros. E então, quem está aqui é eu, com quem eles têm que interagir é comigo. Então, como eu tenho mais facilidade para desenvolver com o pessoal, então eu fiquei com a parte do departamento pessoal. A gestão da equipe ficou para mim. E como o Natanael tem mais facilidade com a parte administrativa financeira, ficou com ele. E agora eles não ficam mais ligando para o Natanael. Graças a Deus. Agora eles ligam para mim. Ok. E mas não é sempre também, eles já resolvem, a gente já passou um comando para eles também poder resolver os problemas do cotidiano da loja. Por exemplo, deu problema com um cliente, foi alguma coisa errada. Antes ligava para mim ou para a Jussara, agora já resolve sozinho, entendeu? Tem todo um procedimento que a gente criou para eles fazerem. Então, assim, as ligações são realmente de problemas que não está na alçada deles resolver, que acaba sendo uma ligação, 2 por mês. E antes a gente tinha 3, 4 ligações por dia. Então, mudou um pouquinho. Que bom. Isso está trazendo, então, mais liberdade para vocês. Vocês conseguem agora se afastar da empresa, não precisa mais... Jussara, você ainda está lá abrindo empresa? Como é que ficou essa relação? Não. A gente tem a funcionária que abre a empresa, ela já abre, frita o salgado que vai para a estufa, faz a limpeza do balcão, do salão ali, que é um horário que é bem tranquilo, né? Então, ela que faz essa parte. E a hora que sai a primeira entrega, antes do horário do entregador, aí ela me manda uma mensagem, saiu uma entrega aqui.
Aí eu venho, faço a entrega, que a cidade que é pequena, então tá para eu fazer o serviço do motoboy. É bem tranquilo. Aí eu vou, faço a entrega, chego aqui, deixo o dinheiro para ela e volto para minha casa. Eu não fico aqui assim, constante. Só tem alguma coisa que, às vezes, eu dou uma observada e falo, não, hoje eu vou ficar lá para alinhar com as meninas, vou ver como é que elas estão. Aí eu fico por aqui, rondando, zanzando, observando o serviço delas. Subo no escritório, fico observando, aí elas achando que eu estou trabalhando aqui, mas eu só estou olhando o serviço delas lá embaixo. Uhum. Ah lá, minha irmã até comentou, é verdade. Eles agora viajam e não ficam o tempo todo, mais ou menos isso, né? Não fica o tempo todo no celular, a equipe já vai se virando. Uma vez nós fomos e o tempo todo a gente ficou no celular. Nós conseguimos viajar, mas até para fechar o caixa, nós teve que orientar o funcionário pelo celular. Agora não precisa mais. Agora não. Agora todos os funcionários sabem fechar a caixa. Se um enrosca, o outro vai lá e desenrosca. Aí a hora que desenrosca lá, o menino do caixa vai e ajuda a menina a acabar de finalizar o serviço da cozinha. De lavar louça, limpar as bancadas. E assim eles vão se ajudando. Então agora vocês têm mais tempo, quando sai não precisa ficar o celular o tempo todo, mas afinal, colocar essas regras, ter essa equipe que se entrosa mais, que cuida, né, das coisas que tem para ser feita, isso trouxe mais lucro para a empresa de vocês? Como é que ficou? Ou eles só são legais? Eles não trazem lucro? Não, traz lucro sim, porque agora eles são mais independentes, até para fazer postagem no Instagram, então eles já ajudam melhor com mídia social do que antes, né? Eles até inventam algumas artes, algumas coisas para fazer, então todo mundo que é do ramo de empresa aí sabe que o marketing é importante, e se for feito ainda por empregados, é melhor ainda, porque eles estão no dia a dia, estão no cotidiano do que está acontecendo, né, no mundo, então eles têm mais ideias do que a gente. A gente, por ficar preso, às vezes, ao financeiro, não tem as mesmas ideias que eles. Então, o marketing é importante, e eles fazem. Então, isso daí já gera mais lucro. Eles veem que o movimento está fraco, eles vão lá e começam a impulsionar para eles trabalharem, porque eles querem estar ali trabalhando. Então, isso faz gerar o lucro. Eu creio que se não fosse o curso, com certeza meu faturamento tinha caído. E pela fase que nós estamos de pandemia, o meu lucro estabilizou. Então, assim, eu não tive prejuízos. Quando veio a pandemia, foi bom porque meu ramo é mais focado no delivery. Meu faturamento aumentou, tipo, 50%. Vendia em torno de 20 por mês e comecei a vender 40, um exemplo. E isso se mantém hoje, mesmo depois de ter voltado todos os comércios, o pessoal continuar saindo, então manteve esse lucro na empresa. E a projeção para o ano que vem realmente é que aumente, né? Porque todo mundo está na expectativa aí de um mercado melhor, por causa que a pandemia já está amenizando. Uhum. Legal. Então, eu posso... Oi. Nós chegamos a ter 5 funcionários aqui para esse faturamento. Hoje nós temos 3. Uau. E isso já é um lucro. É dinheiro no bolso, né? Então, esse é dinheiro no bolso. Então, você que é do financeiro, acho que você está maquiando um pouco esses números, né? Porque quando você me conheceu, foi em plena pandemia. Foi assim, tipo, no auge da pandemia, que foi o ano passado. Mas era a época que todo mundo estava fechado e a gente estava aberto. A cidade inteira fechou e nós estava aberto. Então, todo mundo vinha para nós. A hora que todo mundo começou a abrir, era para ter caído o faturamento. Tanto que eu tive muitos concorrentes aqui que fecharam as portas, porque não aguentou nem na pandemia e alguns não aguentou o pós-pandemia. E a gente está aqui, se manteve, está tendo lucro, está tendo resultado. A resposta do financeiro nosso também foi muito boa, minha, né, na parte de gestão, porque eu soube aumentar os preços para adequar a nossa realidade ali na época da pandemia, tanto para mais quanto para menos, não repassamos todos os aumentos que devia. Então, assim, tudo isso trouxe lucro. Se eu tivesse aumentado realmente a proporção que todo mundo estava aumentando, o mercado recebeu um aumento de 50%, eles aumentavam 50%. Eu recebi o aumento de 100% da franquia dos meus produtos, não tive que repassar 100% e mantive o meu lucro. Se eu tivesse passado 100%, às vezes meu lucro ia aumentar, com certeza. Mas eu preferi segurar um pouco e enxugar
para tentar deixar nivelado, entendeu? Para mim não decepcionar também meus clientes. Mas perto do resultado que eu tive com a equipe, eu tive um lucro tremendo. Tipo, eu diminui funcionário, manteve a minha margem de lucro para um pouco mais. Não é uma coisa exorbitante que mexer com o ramo alimentício não é tão fácil quanto o pessoal imagina, né? Eu não sei quantos aqui é dono de lanchonete ou alguma coisa do tipo, mas muitos têm lucro só porque eles estão trabalhando. Então, é um lucro mascarado. A gente tem o nosso Prolabore hoje, antes a gente não tinha, a gente vivia do salário e achava que aquilo ali já era o suficiente. E aí, conforme foi vindo o curso, a gente foi entender que se a gente saísse e pagasse alguém para ficar no nosso lugar, a gente não teria dinheiro. E hoje, se a gente sair, a gente consegue ter o dinheiro. Então, a gente realmente aumentou o faturamento. Só que não foi em questão de números de funcionário, tipo, para aumentar funcionário. Diminuiu o funcionário, manteve a mesma margem de venda, sem ter aumentado tanto os preços. Se eu tivesse aumentado quando a gente recebeu os aumentos, meu faturamento hoje não era nem 40, era 60, eu tinha triplicado. Só que eu teria menos clientes. E nosso foco é delivery, né? Não é atendimento ao público presencial. Então, pensa, o pessoal estava preso dentro de casa, não queria ficar dentro de casa de jeito maneira. Então, quem estava focado no delivery tem uma quebrada nesse período, agora está reabrindo o comércio. E a gente conseguiu manter. E tem aquele ganho silencioso, né? Você tem medo que alguém entre na justiça agora? Alguma dessas pessoas? Não tenho medo mais, não. Tem alguma brecha para eles levarem 6 mil reais seu? Não. Então, eu acho que assim, isso também é dinheiro no bolso. Às vezes o empresário ele não se dá conta, mas quando a gente tem segurança, né? Isso também é dinheiro no bolso. Hoje são os 3 empregados e a Jussara vem assim, tem dia que ela vem meio de meio, 1 hora. Tem dia que eu não venho. Tem dia que, se contar as horas trabalhadas dela, eu tenho certeza que dá menos de 20 horas por semana. Menos de 20 horas por semana. Mas como eu te disse aquele dia lá na aula, eu tenho hora para chegar na minha casa. Para sair de lá eu não tenho mais. E tá certo, entendeu? Gente, porque tem que realmente focar naquilo que é mais importante para vocês e ter tempo para fazer crescer a empresa, ter as estratégias e tudo mais. Uma das coisas, Natanael e Jussara, que eu acho que vocês sempre foram muito aplicados, é que vocês estavam em todas as aulas, nas minhas e também nas Carlos Campos, né? Que o Carlos vai estar aqui com a gente amanhã na nossa live de contabilidade para empresários, né? Como que foi essa experiência de repente estar assistindo um monte de aula? Vocês já tinham feito curso online assim? Não, mas nós na época adaptamos a equipe, teve que jogar limpo. Falamos assim, ó, é o seguinte, nós vamos fazer um curso aí para melhorar para todo mundo. Então, vai ter dia que o horário vai estar legal, vai ter dia que o horário vai estar doido. Se todo mundo colaborar, no final vai dar certo. Senão, não vai ter jeito. Então, tinha dia que a gente movimentava, um funcionário entrava mais tarde, o outro chegava saía mais cedo um pouco. E a gente ia mexendo neles até a gente conseguir um jeitinho. Então, a gente ia assistir a aula mais tranquilo. Tinha dias que o Natanael vinha sozinho, tinha dia que eu vinha sozinha, mas sempre tinha alguém, um de nós dois que assistia, que aconteceu algumas coisas que não estava previsto. Que nem hoje aconteceu, quase que bem em cima da hora. Aconteceu um negócio que... Eu esperando vocês. Não, mas a gente estava aqui. O Natanael estava aqui. É porque ontem o nosso entregador sofreu um acidente e hoje o outro envolvido apareceu aqui quase em cima da hora do... Uau! Então, é coisas que não tem como... Não é coisa que a gente consegue, que não é eles que resolvem, e a gente também não estava prevendo da pessoa vir hoje, que a pessoa nem entrou em contato antes. Entendi. E como é que foi o contabilidade para empresários? Que todo empresário foge do contador, né? Eu sei porque eu fugia, eu mandava falar que eu não estava, tal, eu não atendia contador, não. O que trouxe para vocês o contabilidade para empresários? Não pode fugir disso, porque... se você acaba fugindo da parte de contabilidade, você acaba pagando mais impostos do que você
precisaria estar pagando, né? Muita gente fala, mas tem que sonegar, senão o governo pega muito dinheiro. Isso não é verdade. Se você tiver o preço calculado corretamente, já com os encargos que deve ser feito, não vai ter problema de pagar os impostos. Mas você tem que entender o que é a parte do contador e o que é a parte do empresário. O contador não faz tudo na vida, né? É você que é responsável por muitas coisas e acaba delegando para eles como a parte de contratação. Não é assim que funciona. Ele só faz a parte da contabilidade para ver a saúde da empresa, ver quanto sua empresa está emitindo de nota, quanto que falta nota. Isso daí realmente é parte da contabilidade. Mas é você que gere ela, né? É você que tem que saber o que fazer. E o Carlos Campos trouxe algumas novidades que a gente não tinha conhecimento da parte dos impostos, qual seria o ideal para cada tipo de empresa, né? Isso daí tem muita empresa que paga imposto e poderia estar pagando menos. E é por isso que ele não se dá conta que ele não precisa sonegar, ele precisa estar no regime tributário correto. Muito legal. E no final do programa, você tinha dado umas sugestões, ele já está incluindo, viu, no curso dele. Vocês ainda vão pegar o curso com as sugestões que você deu, a parte financeira e tudo mais, ele já está incluindo umas planilhas novas, e tem bastante planilha, né, no curso do Carlos. Tem bastante, ajuda muito. Principalmente aquela que ele mostra quanto que o funcionário custaria em cada tipo de regime, né? De tributação. Isso daí você não acha em qualquer lugar, não. É verdade. A gente acaba não tendo ideia de quanto custa o nosso empregado. A Luzinete, que tem escritório de contabilidade, está aí delegando, que finalmente alguém falou que o contador não é obrigado a fazer tudo. Legal. Meninos, mensagem final que vocês queiram deixar para o pessoal que está aqui nos assistindo, né? Para os empresários que estão aqui, que às vezes são empresidiários. Né? Qual seria o conselho final que vocês dariam para eles? Eu acho que assim, tem que desapegar um pouco da parte que ele é o melhor funcionário, né? Nós achávamos que nós era o melhor. Eu era o melhor. Mas hoje a gente vê assim que se a gente não a gente tem que ensinar o funcionário a andar e soltar a mão dele, né? Se a gente ficar agarrado ali, não adianta, não cria independência. A gente vai ter que ficar sempre ali segurando aquela mãozinha daquele funcionário, que ele não vai ir sozinho. Tem que aprender a soltar a mão deles. Adorei a analogia da Jussara. É isso mesmo? Você dá a mão, só que aí você não solta a mão. E ele vai indo, você vai indo junto. E você vai junto, aí você fica amarrado ali, porque o espacinho deles é curto, aí a gente fica amarrado ali junto com eles. E eu acho que a coisa mais importante, não perder tempo, faça o curso da Carmen se você não deu conta de sair da sua empresa, se você não tem a confiança até hoje para sair da sua empresa e ter suas férias, ter tempo livre para curtir com a família. Faça o curso, porque o tempo não volta. Se arrependimento matasse, eu não estaria nessa live hoje. É verdade, Natanael, é verdade. Eu sei bem do que você diz, né? Porque eu também era assim, eu achava que dias melhores iriam vir, iriam chegar e que tudo ia dar tempo, tal, mas tem coisas que não esperam, né? Foi assim quando minha mãe porque queria que eu levasse ela no hospital visitar o meu irmão mais cedo, e eu resolvi passar na empresa antes de ir. Eu até falei para ela, sim, mãe, tá bom. Falei, mãe, mas para que ir mais cedo? Vamos às 10. Não, mas eu queria ir mais cedo, vamos às 8. E eu, mãe, vamos às 10. Não, e até que a gente acaba concordando com mãe, né? Tá bom, a gente vai às 10. E aí, eu passei na empresa às 8, rapidinho. Quando eu olhei no relógio, que horas eram? 10 horas. Era 10. E eu peguei minha mãe, e minha mãe entrou no carro, nem falou nada, que eu estava 2 horas atrasada do que eu tinha combinado, mas eu estava na empresa. A empresa estava esperando por mim, eu tinha que estar lá me metendo no que os empregados estavam fazendo. Os empregados fazendo, eu me metendo em tudo, né?
estava lá só tumultuando, que esse era meu papel, tumultuar tudo. E achar que eu estava arrasando. E aí eu peguei minha mãe, a gente foi lá para a Unicamp, no hospital da Unicamp, meu irmão ficava internado lá constantemente, porque ele fazia hemodiálise, ele tinha problema com os rins, ele era meu irmão caçula, ele tinha 28 anos de idade na época, e eu tinha 5 anos a mais, né, que tem uma diferença de idade de 4 anos e meio entre eu e ele, e eu adorava ele. E eu deixei minha mãe lá, e nem entrei na Unicamp com ela, porque eu já tinha toda a logística, eu tinha uma reunião em Barão Geraldo, já fui para minha reunião, saí da minha reunião, voltei lá para falar com ela, já era tipo, daí que eu fui ver meu irmão no quarto, só que quando eu cheguei, ela estava sentada do lado de fora da porta. E eu falei, Mames, o que você está fazendo aqui fora? E daí ela falou assim, eu não te disse que eu queria vir mais cedo? Teu irmão morreu. E nessa hora, cai o mundo na cabeça da gente. As coisas perdem o que é mais importante, o que não é importante, sabe? Aquela coisa de que, e os empregados, o que vai ser, e os clientes, cai tudo. Nada tem valor. Nada. Nada. Minha mãe tinha levado, eu lembro como se fosse hoje, um Tupperware assim, né? Com um plástico filme fechando, porque ela tinha batido Fantaúva com morango, que o meu irmão adorava, e como ele não estava se alimentando, ela achava que ela ia levar aquela Fantaúva com morango e que aquilo ia fazer um milagre, né? E aí ela contando que ela chegou lá, ela deu Fantaúva para ele estava vivo ainda, ele olhou para ela, bebeu e partiu. Partiu. Se eu tivesse ido antes, se eu tivesse deixado minha equipe em paz, se eu tivesse deixado cada um fazer o seu trabalho. E daí naquele dia eu não podia voltar ao tempo, mas naquele dia, Natanael, eu tomei uma decisão que eu ia ser a melhor filha que eu pudesse ser. Daquele dia em diante, eu levei minha mãe no Hopi Hari, que é aqui pertinho, no Wet n Wild, que é aqui pertinho. Levei minha mãe viajar de avião, que ela nunca tinha ido. Levei minha mãe viajar de navio. A gente fez um cruzeiro. Levei minha mãe viajar de trem. Nós andamos de trem, fomos lá para Campos do Jordão de trem. Levei minha mãe em todas as festas, da uva, do caqui, do morango, do que vocês puderem imaginar. Levei ela até no supermercado, que é difícil levar a mãe no supermercado. Que mãe de supermercado fala assim, mãe, o que você vai comprar? Ah, não sei, eu tô aqui olhando. Levei minha mãe até no supermercado, que eu acho que era a parte mais difícil. E eu fiz de tudo para ser a melhor filha. Mas hoje, ela não lembra de nada. Porque ela tem Alzheimer há 8 anos. E a memória dela foi se apagando. Mas quando eu vou na casa dela, e eu sempre vou, ela olha para mim e ela sorri, ela fala, linda. Mas ela não sabe quem eu sou. Mas eu me lembro, Natanael, de tudo que eu fiz. Tudo. Tudo. E aí eu entendi que quando a gente faz as coisas para os outros, na verdade é para a gente que a gente está fazendo. Então, eu sou muito feliz de ter uma equipe que gera lucro e que cada um sabe o que tem para fazer e que eu parei com essa ideia de ficar achando que eu tinha que fazer tudo e ficar infernizando a vida da minha equipe, de não deixar eles trabalharem, não deixar eles crescerem. Eu parei com isso. As pessoas começaram a crescer. Algumas pessoas saíram da empresa, tenho contato com elas até hoje, treinaram outras pessoas e tá tudo bem. Mas durante todos esses anos, eu pude estar ao lado da minha mãe, do meu pai, fazendo exatamente o que eu havia prometido que eu faria naquele dia, na porta da Unicamp.
onde minha mãe me olhava e me dizia, eu falei que eu queria vir mais cedo. Foi a única hora que ela falou. Ela não me deu bronca, não fez nada, ela simplesmente, né? Aí que a gente precisa ter clareza, né, do que de verdade é importante e quanto tempo a gente gasta achando que a gente está fazendo o importante e não confiando na nossa equipe, não confiando, trazendo pessoas erradas para nossa empresa, como o Natanael e o Jussara disseram, muitas vezes limpando o chão, como o Ricardo já contou para a gente tantas vezes, consertando cerca, que a vaca ia escapar e os empregados largaram a cerca aberta. É isso. Por isso que quando você fala de arrependimento, eu sei do que você fala, Natanael. Olha aqui. Eu sei exatamente do que você fala. E uma coisa, não sei se ficou claro, né, para o pessoal, antes quem gerava lucro na empresa não era eles, era eu. Hoje já não precisa mais de mim. Hoje eles geram. Essa é a diferença. Do antes para depois do curso da Carmen. Antes, quem gerava o lucro, quem pagava as contas, na verdade, acabava sendo eu. Hoje é eles que pagam as contas e sobra meu lucro no final do mês. E antes, era eu, que pagava até o salário deles. É verdade. E a gente não se dá conta disso. E fica lá sem férias, enfurnado na empresa. Porque você pensa que é fácil pagar 5 funcionários para ficar mexendo no celular? É verdade. É verdade. Natanael, eu fiquei agora sem palavras, né? Quando eu falo da minha mãe, eu fico muito mexida Imagina. mesmo. Mas eu sou muito grata de ter vivido coisas incríveis com ela, de verdade, foi muito bom. E eu sou muito feliz de saber que você também tem a tua mãezinha lá. E talvez agora seja o momento de você fazer uma promessa como a que eu fiz e cumprir. Antes eu via ela uma vez a cada ano, uma vez a cada 6 meses. Agora tem mais habitualidade de eu estar lá pelo menos uma vez por mês. Eu estou lá na casa dela, que a gente é um pouco distante as casas, né? Pelo menos uma vez por mês eu estou tendo a capacidade de ir para lá ver ela. Marca uma viagem. É que agora tem a avó do Natanael também, que é a mãe dele, então a gente não está conseguindo tirar ela para viajar. Minha avó também tem Alzheimer. E aí é Que mais... idade que a tua avó tem? 90 e pouco. 89. É, 89. 89. Mas tem cuidadoras bem especiais também que podem ficar, porque a tua mãe também precisa de ter um descanso e um tempo para ela. O duro é tirar ela de lá. Ela que não gosta de deixar a vozinha do Natanael para trás. E aí não tem como levar, então ela acaba ficando. Então deixa, porque senão depois é o arrependimento dela daí. É. Melhor não. Melhor não. A gente ir lá. Cada um com as suas decisões e cada um com seus próprios arrependimentos. Tá tudo bem. É melhor, tá tudo bem. Agora ela não vem, a gente vai. Cada um com seus próprios arrependimentos. Meninos, eu amei estar aqui com vocês. Faz quase 2 horas já que a gente está aqui junto, né? E eu espero que muitos dos empresários que estão aqui se inspirem com a história de vocês e entendam que sim, a qualquer momento da sua vida, você pode dar as costas a tudo aquilo que você fazia e ser um novo empresário, ser um diretor de verdade, dirigir a empresa, tirar esse uniforme, colocar as regras na tua empresa e explicar o que cada um tem que fazer. E tá tudo bem. Algo mais?
Creio que na mensagem que a gente queria passar era mais isso mesmo, Carmen, por causa que o arrependimento vem principalmente quando a gente perde a pessoa. E quem ainda não sentiu isso, Não espera sentir, não. não espera sentir, não. Porque não é um sentimento muito bom. É um sentimento de impotência, não tem mais o que você fazer. Tinha o que você fazer no passado, mas não foi feito. Então agora não tem o que fazer pela pessoa que se foi. Só pela que estão aqui agora, né? E a gente corre fazer daí pelos que estão aqui agora.